mais largo, mais curto, uma angulação maior, menor. Existem vários modelos no mercado. Bora falar de trucks. A gente vai falar então sobre alguns aspectos gerais, e aí, como existe uma infinidade de trucks que a gente vai encontrar à venda, a gente vai falar basicamente de 3 grupos, né, ou 3 tipos de trucks, além de abordar os modelos mais comuns utilizados por quem monta skate elétrico, além de falar da largura e da angulação dos trucks, o que isso influencia, né, no nosso setup. E, de quebra ainda, falar sobre os amortecedores. Então vamos lá, quando a gente está olhando os trucks para skate elétrico, vale dizer que apesar da gente falar skate elétrico, o skate, né, elétrico, ele é na verdade um longboard. Então quando a gente for procurar trucks, é interessante que a gente procure trucks de longboard. Eu particularmente acabo procurando por trucks de downhill, mas existem outros estilos, tá? Se você quer um foco mais off-road, se você quer um estilo urbano, enfim, vai ter uma infinidade aí de trucks. A gente vai falar de algumas características aqui, e aí com base nessas informações você procura o que faz mais sentido para o estilo que você está querendo para o seu setup. E aí vamos falar do truck que tem essa pegada mais off-road, tá? Então ele acaba sendo um truck mais alto, mais largo. Ele normalmente é mais alto, por quê? Porque esse truck ele vai ser utilizado em conjunto com rodas maiores. Então ele precisa ter essa altura, né, para não ficar um setup desequilibrado. Além disso, como ele é um truck largo normalmente, ele acaba tendo essas molas para ajudar nas retomadas aí, tá? O que vale dizer a respeito desses trucks, tá? Eles acabam sendo trucks que deixam o skate, vamos dizer assim, não tão nervoso. Então, para você andar mais em linha reta, para você absorver mais as irregularidades em conjunto com as rodas ali, super ok. Você quer um skate mais para o estilo urbano, com resposta rápida, esse não é o truck ideal. Para isso a gente acaba tendo um tradicional aqui. Esse é um truck, um Caliber 2, né? Ele é um truck utilizado num longboard, não necessariamente elétrico, tá? E aí o que muita gente faz é pegar esses trucks de estilo urbano e adaptar um suporte para o motor, quando a gente estiver falando de motor de correia, né? Para fazer esse setup, vamos dizer assim, no meio do caminho. O que acaba acontecendo, tá? Esse truck, né, esses modelos mais tradicionais de truck, eles variam, né, a largura dele entre 170 e 190 milímetros. Então isso, vamos dizer assim, 2 motores. Então, para isso, a gente acaba tendo a necessidade, esse aqui é um truck no estilo do Caliber, tá? Só que ele é mais largo, justamente para poder comportar um motor, 2 motores, por exemplo, 6374. Então, ó, a gente pode ver que aqui eu conseguiria ter facilmente os 2 motores, tá? Quando a gente pega esses trucks tradicionais, eles vão comportar um único motor. E aí, qual que é a jogada? Quando a gente está falando de um truck mais largo, normalmente ele não vai responder tanto nas curvas. E em função disso, a gente tem um outro grupo aqui que são trucks com 2 eixos, tá? Então, esse tipo de truck, ele é justamente para fazer um contorno, já que a haste dele é mais larga, e permitir que a gente tenha, né, uma curvatura melhor, ou seja, eu consiga ter um truck que responda melhor nas curvas, tá bom? Aqui é um outro exemplo, né, de trucks que a gente vai encontrar, e aí mais específicos de skate elétricos. Então, diferente dos outros que a gente viu que eram trucks, vamos dizer assim, comuns, utilizados em longboards normais, que a gente pode sim adaptar e botar um suporte, esses aqui eles já são pensados para skate elétrico. Então a gente tem aqui o truck, né, com 2 eixos, que é para motor de correia, que inclusive no próprio truck, né, na fundição, digamos assim, ele já vem ali com as furações para fixação do suporte. E um truck específico para motor de cubo, e aqui varia de fabricante para fabricante como que vai se dar o encaixe desse motor de cubo. E aqui eu tenho mais um exemplo. Então, nesse caso aqui, ele também é um truck de motor de cubo, só que vocês reparem que ele é completamente diferente desse modelo anterior, tá? Então, vai depender
de fabricante para fabricante quando a gente estiver falando de motor de cubo e do próprio motor de acionamento direto. Quando a gente faz a opção de utilização dos motores de correia, aí a gente tem uma flexibilidade maior. Bom, além disso, a gente vai falar então sobre esses dois caras aqui, que é o Truck Caliber 2 e o Paris V3. Esses são os dois modelos de trucks mais utilizados por quem faz skate elétrico, por quem está, digamos assim, construindo skate elétrico. Tem a opção, como eu disse ali, de pegar trucks já com suportes e tudo mais, mas por esses trucks serem trucks genéricos, digamos assim, já de mercado, é mais fácil da gente achar numa loja de skate shop, tá? Então, esses dois modelos aqui, o Caliber 2 e o Paris V3. Esses dois trucks, eles não comportam, tá, dois motores. Então, para você fazer um setup com dois motores, você vai precisar olhar um truck já, digamos assim, pensado para skate elétrico ou mais largo. Uma outra característica interessante da gente dizer é que o Truck Caliber, ele tem esse estilo, né, mais quadrado. Então, quando a gente fixa o motor, a tendência é que ele não rotacione. E isso é relevante para a gente pensar, quando estiver olhando os trucks também, ver que tipo de suporte a gente vai conseguir achar no mercado. Então, o Paris, ele é arredondado. O Caliber, ele já tem, né, essa trave quadriculada. Então, olhem o truck, mas olhem também o suporte se vocês estiverem montando um skate elétrico com motor de correia, beleza? Além disso, um outro aspecto bastante relevante é a angulação. E aqui existe, né, uma variação entre 40 e 50 graus. Isso falando das bases mais tradicionais que a gente tem para longboard, tá? Quanto menor esse ângulo, mais duro, digamos assim, ou menos dobrador vai ser o truck, tá? Então, quanto maior essa angulação, mais esse skate ele dobra. Então, ele consegue ter um raio, né, fazer curvas mais fechadas. Obviamente que não é só o ângulo que define isso. Então, tem a questão do amortecedor, que já já a gente vai ver, mas tem o tamanho da trave e a angulação. Então é a combinação de tudo isso que vai dizer se a gente tem um truck, né, ou um setup que é mais nervoso, com resposta mais rápida, tá bom? Além disso, então, como eu comentei, a gente tem que prestar atenção também nos amortecedores, tá? Os amortecedores são justamente essas borrachas, né, essas buchas, vamos dizer assim, essas borrachas que vão entre a base, que é essa parte de baixo aqui do truck, e da trave, tá? Então, esse amortecedor, ele acaba, né, muitas pessoas têm a ideia errada de querer escolher a cor, mas essa cor, dependendo do fabricante, ela vai ter um significado, tá? No exemplo aqui, peguei de um dos fabricantes, a gente tem esse amortecedor de cima, ele é o mais comum, tá? Que é o chamado de os amortecedores barril. Eles vão de 73A a 97A. E esse número, na verdade, a escala Shore, ela vai corresponder à dureza, então, desse material. Então, quanto mais aqui baixo esse número, mais macia é essa borracha, tá? Então, quando eu estou botando uma 73A, por exemplo, eu estou dizendo que ela vai permitir que eu dobre com mais facilidade do que uma 97A. Um outro aspecto ainda é o formato desse amortecedor, e aí a gente tem um exemplo abaixo. Então a gente tem formatos, né, e combinações voltadas ali para carving e para freestyle, e a gente tem formatos ali mais voltados para o downhill. Então, dependendo do formato, a gente vai ter amortecedores que nos permitem ter uma retomada melhor, uns que propiciam que a gente tenha ângulos mais fechados de curva. Particularmente, eu acabo utilizando combinações e durezas mais indicadas. Hill, ele é uma modalidade, né, dentro do skate, em que os longboards eles são projetados para velocidade, então você acaba tendo mais estabilidade com esses setups, tá bom? De conteúdo sobre trucks é isso.
a gente vai ter aí a montagem depois e vocês vão poder ver como é que se comportam, né, os trucks, o suporte, como é que se dá toda essa combinação. Mas aqui a gente tem os principais aspectos para você ficar esperto na hora de escolher o truck que você vai utilizar, beleza? Valeu!